Bom, gente, hoje vamos ter um contato com os nossos amados baianos. Eu acho que todo mundo já participou. Esses espíritos benevolentes, de alto grau de evolução e sabedoria, que tiveram alguma das suas encarnações relacionado num contexto nordestino, ou são descendentes. Eu sempre friso isso, porque eu acho importante que a gente saiba que não é porque eles se apresentam com a roupagem fluídica de baianos, assim como as outras correntes de trabalho, que necessariamente eles foram sempre baianos, né? Sempre viveram suas encarnações na região do Nordeste ou tiveram alguma descendência da Bahia. Essa roupagem fluídica é a que eles escolhem através de ordem superior para se apresentarem na Umbanda, desenvolvendo assim um trabalho nessa corrente. Através das suas danças, da sua alegria, dos seus conhecimentos, baseados nessa vivência também, eles conseguem contagiar as nossas emoções, envolver a nossa visão, as nossas emoções, e é o momento que nós nos desagregamos dos nossos problemas, porque estamos ali apreciando e querendo assistir e querendo ver a chegada dos baianos. E nesse momento a espiritualidade da corrente vai trabalhar então os nossos problemas, as nossas buscas pelas quais aqui nós estamos. Vem aí nos ajudar com as nossas mazelas da vida, tá bom? Então é importante saber que essa nostalgia não é simplesmente um comportamento da cultura baiana, mas é para nos envolver a ponto de nos desapegarmos do nosso problema que está ali, né, no nosso pensamento, muitos casos de sofrimento. Então é a hora e o espaço que eles têm para estar assumindo a ajuda e as benécias que trazem do plano espiritual em prol da nossa ajuda, em prol de cada um de nós. A porta da palavra. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Paulo, em Colossenses 4:3. A atualidade terrestre dispõe dos mais avançados processos de comunicação entre os homens. Num só dia, aviões sobrevoam nações diversas. O rádio e a televisão alteram o antigo poder do espaço. Quantos milhões de criaturas, porém, reconhecem-se profundamente isoladas dentro de si, ainda mesmo quando parte integrante da multidão? Quantos seres humanos varam largos trechos da existência, expedindo apelos ao socorro espiritual de outros seres humanos, sem qualquer resposta que lhes acerene o campo emotivo? O que mais singulariza o problema é que nem sempre vale a presença material de alguém para o auxílio de que outro alguém se reconhece necessitado. Quem sofre prefere solidão à companhia daqueles que lhes agravam o sofrimento. Todos nós carecemos de alívio na hora da angústia ou de apoio em momentos difíceis, e para isso contamos receber daqueles que nos rodeiam a frase compreensiva e conveniente. Entretanto, nesse sentido, não bastará que os nossos benfeitores manejem-nos corretamente o idioma ou nos identifiquem o grau de cultura. É imperioso conheçam-nos os sentimentos e problemas, os ideais e realizações. Meditemos, pois, na importância do verbo e roguemos a Deus, inspire-nos a fim de encontrarmos a porta adequada, a palavra certa e sermos úteis aos outros,
tanto quanto esperamos que os outros sejam úteis a nós. Então, esse ensinamento vem relatar quão grande é o poder de comunicação do planeta Terra, né? Em fração de segundos, milhões de pessoas estão sendo comunicadas de alguma coisa, ou de alguma notícia, ou de um flagelo de guerra, e nós nos sintonizamos com uma notícia todos ao mesmo tempo. Então, o poder de comunicação hoje, isso é inquestionável, é muito grande e atendem em um curtíssimo período de tempo a atenção de bilhões de pessoas. E com isso nós vamos nos informando de como está todas as situações do planeta, as situações do mundo. E muitas vezes ocupam parte do nosso pensamento, e eu diria até do nosso sentimento, quando ouvimos notícias que são desagradáveis, notícias de fome, notícias de dor, notícias de flagelos de guerra, enfim. E nós até nos colocamos ali entristecidos com tais notícias. E muitas vezes até nos sentimos um pouco impotentes com relação a estas notícias mais desagradáveis, com relação aos nossos irmãos que vivem em outros lugares ou outros tipos de notícia ruim e trágica. E com isso, o poder de comunicação, ele invade todas as esferas do planeta. E muitas vezes nós não temos a comunicação sobre os flagelos morais, emocionais, daquele que convive do nosso lado. Nós não temos a informação e a sensibilidade de perceber os flagelos emocionais, morais, as dores da alma que está do nosso lado. Às vezes na nossa casa, no nosso trabalho, ou até mesmo qualquer outra comunidade. Nós remetemos o nosso pensar em notícias do outro lado do mundo. E nos esquecemos de olhar para quem está do nosso lado. E eu diria para vocês que as dores físicas, de alguma forma, ela pode ser sanada ou não. Não existe um meio termo. Ou é possível, digamos assim, sanar o problema, ou não é possível sanar o problema quando se trata das dores físicas, das privações humanas. Agora, as dores morais e emocionais, essas, as assistências da medicina ou até mesmo materiais, elas não vão surtir efeito. Não há uma autenticidade, dizer, te falta isso, este é o seu problema, então nós estamos sanando. A sua dor física é essa, vamos conseguir ajuda, vamos acionar todas as cruzes vermelhas do mundo para ajudar tal região. Na medida do possível, existe sim um socorro. Agora, para as dores emocionais, para as dores morais, para as dores que estão entranhadas no nosso espírito, não é simplesmente algo material ou uma solução médica que vai trazer que vai realmente curar, vamos dizer assim, que vai trazer e sanar o problema naquele momento.
Não que esses problemas não venham a trazer as dores morais, mas é em um outro nível, porque a partir do momento que a pessoa sofre a privação de algo, a dor física, as dores morais, elas são tão grandes que acaba se envolvendo uma na outra. Mas eu falo mesmo das dores morais, dos nossos problemas, dos nossos históricos kármicos e dos nossos processos de vida. Um exemplo simples, a depressão. A depressão é uma doença, não é brincadeira. A depressão não é algo inexistente, não é fruto do pensamento da pessoa, não é fruto do pessimismo apenas. Claro que é preciso ter algumas condutas ao iniciar um tratamento, condutas positivas, mas não demanda esse tipo de equilíbrio, vamos dizer assim. A depressão existe, entre outros problemas que são agregados e que estão diretamente ligados ao nosso espírito. E as dores morais são aquelas feridas internas, que por mais que a gente tenta buscar a cura, por mais que a gente tenta encontrar algo que preencha, a dor é dilacerante. Porque o remédio não se trata somente de um acompanhamento médico, e sim de um conjunto de histórias do espírito, um conjunto de vidas. Nós somos produtos de múltiplas existências. Então, esse ensinamento vem falar da palavra, que nós precisamos usar esse grande poder de comunicação que é a palavra, que não precisa ter intelectualidade para isso, mas que nós temos que lançar um olhar para as dores morais, emocionais, internas e espirituais das pessoas que estão ao nosso lado. Quantas são as pessoas que saem todos os dias dos seus lares, vão para o seu trabalho, cumprem todos os seus compromissos, mas dentro de si vivencia uma guerra emocional, uma dor dilacerante. Então ela vive os fatos sociais por imposição da vida, mas internamente ela está perdida, ela está dolorida, ferida. E não existe um motivo único e específico. Porque muitas vezes, se a pessoa fala sobre o que está sentindo e não nos dá motivos plausíveis para estar tão ferida, a gente acaba achando que é fraqueza da pessoa. Então a pessoa já sabe que ela pode ser mal interpretada, e isso vai gerar mais sofrimento. Então ela prefere se isolar, ela prefere amargar a sua dor de medo que as pessoas não vão entender, porque ela não consegue encontrar um grande motivo, ou muitos motivos que para outras pessoas passam e são perfeitamente naturais. Então, o que é pesado para um pode ser leve para o outro, e ao contrário também acontece. Então, essas dores morais, elas estão ligadas com o nosso espírito. E Paulo diz que precisamos usar o poder da palavra. Que palavra é essa?
Palavra de amor, de consolo, nunca de recriminação, de julgamento. Um sorriso, um abraço. Às vezes um abraço pode salvar alguém, por incrível que pareça. 5 minutos da sua atenção pode salvar alguém do suicídio. Então temos que olhar para essas dores que não estão aparentes nos meios de comunicação. Muitas vezes dentro do nosso próprio lar, pode ter alguém extremamente doente das emoções. E talvez, partindo para pensamentos extremos do suicídio. Que nunca devemos menosprezar esses pedidos de socorro, menosprezar esses momentos de depressão, porque o suicídio, ele não se cria uma decisão por parte de quem está sofrendo do dia para a noite. Ele é inconscientemente calculado quais são os processos e já é colocado os limites de que pode ou não aguentar. Porque também está ligado a processos de encarnações anteriores, de vidas anteriores. Então, quando alguém chega e fala que está com pensamento ruim, pensamentos de suicídio, não podemos dizer, deixa disso, para com isso, pensa em Deus. Não é o suficiente. Precisamos usar o dom da palavra, juntamente com o amor, para poder estar abrindo esse olhar. Nem sempre porque uma pessoa está sorrindo o tempo todo, ou aparentemente é um poço de calmaria, significa que ela está vivenciando momentos de paz, momentos de tranquilidade. Ela pode estar vivenciando um conflito muito grande espiritual. Então, fica a reflexão. E isso é muito bem claro nas sessões de desobsessão que a gente tem aqui na casa. Nos trabalhos com os nossos irmãos. Eu falo do suicida, mas existem outros N problemas sendo vivenciados em espírito por todos nós. Então vamos refletir a respeito dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Vamos refletir, vamos observar se ali não há uma ferida, uma grande ferida. E uma bomba prestes a explodir. Vamos nos assistir da espiritualidade. Vamos rogar aos espíritos benfeitores que abra os nossos olhos para ver o sofrimento que eu posso não estar vendo. Há muito pouco tempo,
uma pessoa muito conhecida, trabalhadora de uma comunidade também religiosa, uma pessoa como nós aqui, bondosa, que se importava com as pessoas, em querer fazer o seu melhor, vamos se dizer assim. Mas não se dava conta de que aquilo estava sendo meio que no automático, porque fazia bem para si mesma, ajudar, fazer, congregar, dividir momentos alegres, de dedicação, de trabalho. E passava a maior parte do tempo entre o trabalho mesmo, do seu ganha-pão, e a casa religiosa. Se dividia. Então, do momento que ela ia para a casa religiosa, ela achou que ela pudesse estar sob o controle de tudo em alguns aspectos, que tudo estava bem na sua família, tudo indo muito bem. E tinha o caçula, o filho mais introvertido, mais dedicado, sim, aos estudos, mas era muito introvertido e tal. E preferiu-se entender que fazia parte da personalidade, da timidez, das suas escolhas quanto aos estudos. E lá um belo dia ele se suicidou. E foi então que se fez essa reflexão. Que ela diagnosticava o filho por não lhe faltar nada, não lhe faltar, sugestionando que não lhe faltou amor e tudo mais. Eu acredito que não lhe faltou amor. E fez uma reflexão. E percebeu que o diagnóstico que ela dava para o filho não condizia com as dores espirituais e os momentos infelizes e dilacerantes que aquela criança, aquele adolescente passava. Faltou a sensibilidade de olhar para a profundidade da alma do outro. E a gente tem que começar a aprender a se sensibilizar com essas tragédias ocultas dentro das pessoas. Vamos refletir quanto a isso. Tá bom? Bom, antes disso, nós reservamos, antes de iniciarmos, reservamos um momento para depoimento hoje. Cadê? A Rose? A Rose vai nos dar um depoimento de fé, uma experiência com a espiritualidade. Boa noite. Hoje eu venho aqui dividir um pouquinho a experiência que eu tive nesses últimos tempos. Eu sofri um grave acidente no final do mês de novembro, uma colisão frontal em uma rodovia aqui na Redondeza, onde acabei tendo várias fraturas pelo corpo e fui internada e não foi identificado que também houve rompimento do meu intestino. Com isso, fui levada às pressas para a UTI, onde me abriram, fizeram várias cirurgias. Um rim meu parou, um pulmão meu parou de funcionar. Tive várias infecções generalizadas, mas graças a Deus e à espiritualidade, hoje eu estou aqui para poder dar esse testemunho para vocês. Que muitos oravam por mim,
muitos suplicavam por mim. Fiquei 33 dias na UTI, 78 dias internada. Cada vez que os médicos me diziam que ia dar alta, tinha uma nova surpresa. Então, assim, pessoal, acreditem firmemente na palavra do Senhor e na espiritualidade. Porque quem acredita, o Senhor vem fazer moradia e vem ajudar. Estou terminando de passar por um processo de restabelecimento. Nos próximos dias venho passar por mais uma cirurgia, mas se Deus quiser, o Senhor há de me abençoar e a espiritualidade junto também. Boa noite a todos, o meu nome é Paulo e eu venho de uma luta muito grande para mudar a minha vida. A gente nunca quer ser uma pessoa desequilibrada, você nunca quer ser uma pessoa que explode, mas tem coisas que parece que nascem dentro da gente. E eu tinha uma fera dentro de mim, um leão indomável. E sofri muito com isso e as pessoas que estavam ao meu redor sofreram mais ainda. E com a graça de Deus, eu sempre tive fé, mas ao mesmo tempo eu sempre me perdia dentro de um momento de explosão. Era como uma bomba atômica, eu explodia e eu ficava cego, eu não via mais nada. A hora que eu voltava em si, já tinha feito um monte de coisa e muitas vezes eu tinha razão porque eu estava nervoso. Mas a minha explosão me condenava a eu estar sempre errado. E eu não conseguia escutar ninguém e continuei. Vim para a espiritualidade, minha família toda, a maioria é espírita, e vim lutando para poder vencer. E nunca vencia. Quando eu dava um passo, de repente eu voltava 3, 4, 5, 10, 20, 30 passos para trás. Aí eu voltava de novo. Aí eu chegava, pedia desculpa para as pessoas, sempre tive essa humildade. E hoje, graças a Deus, eu falo que o cabelo branco, a barba branca, é o sinal que você tem um tempo mais curto da sua vida para você poder mudar. Que nem eu vou completar 50 anos, praticamente eu viver mais da metade da minha vida. Certo? Não tem tantos anos, não tem mais 50 anos pela frente. E eu venho lutando, venho me apegando, fraquejo tem hora que o negativo não quer deixar vir na casa, tem hora que eu fraquejo, eu venho. Mas o mais difícil na mudança não é você conseguir a mudança, é você manter a mudança perto de você. Porque o que aparece de pessoas para querer te tirar o seu sossego e sua paz é impressionante. Você está quieto, eles vão te cutucar. Então o que eu peço e o que eu falo é que a gente tem que ter fé. Tem que ter fé e aprender a contar até 10, até 20, até 30, até 50. É o que eu estou fazendo. Engolindo muito sapo e não sei se é uma aprovação, mas eu tenho certeza que eu vou vencer. E eu acho que só a gente se domando primeiro, vencendo o que a gente tem de ruim dentro da gente, a gente vai ser um eterno vencedor. Então a gente tem que ter fé e acreditar nos guias, porque eles estão sempre com a gente. É a gente que se afasta deles. Bom, boa noite, gente. Eu tô aqui, eu frequento o centro desde 2011. Foi o médium Neto, que já não está com a gente aqui na casa, mas começou o seguinte: eu tive uma convulsão com 1 ano e 3 meses e fiquei medicado até por volta dos meus 20 anos. Aí, como eu não tive nenhuma crise, eu acabei parando por conta de tomar medicação. Aí comecei a ingerir álcool, não dormia direito, não comia direito. Aí eu passei a ter uma convulsão por semana, porque eu cheguei no nível máximo de estresse, tinha problema com o pai alcoólatra. Tudo de ruim que pudesse acontecer na minha vida, eu estava encaminhado para isso, né? Aí foi quando o Neto chegou para mim e falou: eu quero te levar para um lugar, se você aceitar. Aí me passou o endereço da casa e eu comecei a frequentar a casa. De lá para cá, a minha vida mudou da água para o vinho. Isso, todo mundo com quem eu converso, eu explico, porque tudo que eu tenho a agradecer a essa casa. Como eu falei, eu estou há 7 anos aqui.
primeiro como consulente, trabalhando há uns 2 anos mais ou menos. E depois que eu comecei a frequentar a casa, a minha vida assim começou a dar certo, vamos dizer assim. Tudo que tinha para dar errado começou a dar certo. Eu passei em 2 concursos públicos. Eu passei na UFSCar em segunda chamada, para o curso que eu gostaria de fazer. E hoje em dia eu tenho uma convulsão por ano, e olhe lá. Até assim, o máximo a convulsão a cada 6 meses. E estou sendo tratado, consegui uma vaga no HC em Ribeirão. Estou fazendo tratamento por lá também, além da corrente médica aqui da casa. Então, assim, tudo que aconteceu na minha vida, não só com relação à doença, mas toda essa guinada que deu na minha vida, eu agradeço a casa, a espiritualidade. Mas a gente tem que crer, a gente tem que acreditar que aquilo que a gente está fazendo aqui e aquilo que a gente vai fazer lá fora vai ser o correto e vai adiantar para a gente. Porque se a gente não levar isso como aquilo que vai resolver para a gente, não vai dar certo. Se você acreditar, se você fizer aquilo que está sendo pedido, se você fizer com a consciência de que vai resolver, pode ter certeza que vai resolver sim. A minha vida, principalmente depois que eu comecei a frequentar o centro, mudou da água para o vinho, como eu falei. Então acreditem no que vocês estão vindo fazer aqui e que aquilo que vocês vão pedir vai acontecer na vida de vocês. Obrigado. Boa noite a todos. Que todos sejam abençoados e levem para os seus lares as bênçãos que vieram buscar.